Sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com a Sara Luísa Moreira, ela que é do Grupo de Trabalho de Mulheres e também do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia. E a Sara é também militante da Marcha Mundial das Mulheres. Oi, Sara, tudo bom? Um prazer recebê-la. Olá, tudo bem? Boa tarde. Sara, esse PL é importante porque até esse momento agricultores familiares estão sem acesso a esse auxílio emergencial, né? Porque isso constava, inclusive, num projeto aprovado ali pela Câmara, mas que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. É isso? Então é bastante importante por trazer esse auxílio para agricultores familiares. É isso mesmo, Thalita. Realmente, desde o início da pandemia, que nós, né, os movimentos do campo, os movimentos agroecológicos de mulheres, pressionamos e mostramos a necessidade de existirem políticas públicas que apoiem a produção de alimentos, principalmente da agricultura familiar, que é quem alimenta a maior parte da população, né, que leva 70% da alimentação para a mesa da população brasileira e realmente essa população ficou fora do auxílio emergencial. A partir disso, os movimentos se organizaram para construir o PL 873, que passou pela Câmara, passou pelo Senado, mas o presidente Bolsonaro eliminou, vetou o benefício a agricultores e agricultoras, a pescadores profissionais e artesanais, aquicultores, e realmente desde lá, desde esse processo que a gente insiste, briga, tem se organizado, se mobilizado para a construção do que está sendo agora, né, que se constituiu o PL 735, que na verdade é a junção de 25 projetos de lei que foram discutidos na Câmara e que a gente teve aprovação agora dia 20 de julho. Sara, esse Realmente, projeto para a aprovado. gente foi uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. Essa aprovação também, como o Fundeb, que a gente estava falando agora, foi resultado de muita pressão popular, de pressão dos movimentos, de pressão das organizações sociais do campo, dos movimentos sociais do campo, agroecológicos, e de fato mostra que essa ação é fundamental, não só para a própria agricultura familiar, para o meio rural, mas também para as cidades, né? Porque ela busca garantir alimentação, segurança alimentar, soberania alimentar para quem produz, mas também para toda a população que mais do que nunca está vivendo uma ameaça aí de aumento da fome e de falta de abastecimento nas cidades. Então, a gente considera que é fundamental esse processo e que a gente vai precisar também lutar para que ela passe pelo Senado, que também não precise voltar, né, sem alterações para não precisar voltar para a Câmara e que dessa vez seja sancionada pelo presidente da República. Pois é, Sara, eu queria te perguntar exatamente sobre a velocidade desses recursos chegarem à ponta, né? É uma medida emergencial. Quanto tempo você acredita, caso o Senado aprove sem modificações, esse dinheiro vai efetivamente chegar na mão do agricultor para possibilitar que ele ultrapasse, atravesse esse momento tão difícil, mesmo no campo? Lembrando que agora a pandemia está cada vez mais indo para o interior do país, nas regiões mais remotas, né? Exatamente. Sem dúvida, isso é uma informação importante, né? Agora, a pandemia, os números têm aumentado no meio rural, no interior do Brasil, e o que demanda ainda mais a necessidade da existência de políticas de apoio a essa população, tanto para se alimentar quanto para produzir e comercializar a sua produção. De fato, ela é uma medida emergencial, então ela já está atrasada, demorou muito a aprovação na Câmara, ela foi adiada por diversas vezes. A gente espera que essa semana ela já entre no Senado para votação, e o que a gente precisa também é que ela não demore mais tempo ainda para a sanção presidencial, né? Exatamente entendendo que é uma medida emergencial e que os agricultores e agricultoras precisam receber o quanto antes para começar a produção, né, que também demanda aí a necessidade de chuvas, o tempo da produção. Então, para todas nós, para toda a população brasileira,
é preciso que isso aconteça de forma mais urgente e imediata possível, porque se a gente for comparar com o auxílio emergencial, né, isso demoraria, sei lá, pelo menos 2 meses, e a gente não tem como esperar mais do que isso, né? A gente realmente precisa ser uma medida imediata, que em 2 semanas, sei lá, no máximo 1 mês, a gente consiga fazer com que isso realmente esteja sendo acessado pelos agricultores e agricultoras no campo. Sara, esse projeto ele traz um olhar específico, inclusive, sobre as mulheres trabalhadoras rurais? Sim, é muito interessante, né, a gente ontem tivemos o dia 25, foi um dia muito marcante, né? Foi o Dia Internacional da Agricultura Familiar e também foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil, o Dia Nacional de Teresa de Benguela, dias muito marcantes, lutas muito marcantes para a gente. E, de fato, quando a gente começou esse debate em cima desse projeto de lei 735, existiam 22 projetos que não citavam em nenhum momento as mulheres. E aí, a partir disso, os movimentos sociais, né, os movimentos sociais do campo agroecológico e de mulheres, é muito importante aí, teve um processo de organização das mulheres do campo para contribuir com essas proposições. A gente destacou a necessidade de que houvesse um olhar para as mulheres rurais, para as trabalhadoras do campo, para as mulheres camponesas, para as mulheres trabalhadoras rurais, porque elas ainda continuam completamente invisibilizadas nesse trabalho, né? Até quando a gente fala só dos agricultores, não lembra que existem muitas mulheres agricultoras que têm uma contribuição fundamental desde os seus quintais produtivos, da produção no roçado, até o beneficiamento de produtos, e que é o que realmente chega nas nossas mãos, nas nossas mesas, né? Então, um dos eixos fundamentais do PL foi a existência de fomento e crédito específico para as mulheres. Isso fazia parte, dentre os diferentes processos, os eixos de debate do PL, que era exatamente um fomento para a produção, um crédito emergencial, o acesso a tecnologias sociais de captação de água de chuva, que as mulheres também, desde o início, destacaram como central, que elas precisavam de aporte para a produção, mas que também não há como produzir sem água, né? Então, as mulheres também destacaram a importância disso. E o que a gente conseguiu foi valores diferenciados para mulheres, tanto no crédito quanto no programa de um ajuste ao programa de aquisição de alimentos. Teve uma pequena alteração no nome, mas é uma extensão do programa. Agora, no projeto de lei ficou Programa de Atendimento Emergencial à Agricultura Familiar, mas há valores diferenciados para as mulheres, mas para nós o mais importante é a gente conseguir, com esse debate, mostrar a importância da produção das mulheres trabalhadoras rurais, das mulheres camponesas, e o quanto elas precisam ser visibilizadas, né? Então, para a gente, isso foi um diferencial desse projeto de lei e que poderia trazer mais, né? A nossa sugestão é de que os valores fossem maiores, mas ter esse olhar específico faz toda a diferença nesse contexto de invisibilização do trabalho das mulheres no campo. Rafa? Eu queria saber de você, Sara, como é que você participa da Articulação Nacional de Agroecologia. Como é fazer uma articulação nacional num governo que privilegia tanto o uso do veneno na agricultura? Realmente, Rafa, muito desafiador. Assim, a gente tem um processo aí estamos com 20 anos de atuação, Articulação Nacional de Agroecologia, já costuma ser desafiador, né, no Brasil e no mundo, onde o agronegócio é que tem visibilidade, é o agronegócio que recebe a maior parte dos investimentos federais. Isso vem sendo um desafio, mas realmente a gente está vivendo um dos piores períodos, né? Antes a gente pelo menos tinha um Ministério do Desenvolvimento Agrário, dos governos do Lula e da Dilma, que foi inclusive uma das primeiras instâncias excluídas do governo, desfeitas no governo.
E realmente é muito desafiador, mas é muito ainda mais necessário nesse contexto da pandemia, onde o tema da alimentação, dos trabalhos essenciais para a produção, para a vida, para a saúde, que a gente retome esse debate sobre o que é comida de verdade, o que a gente está comendo. Acho que mais do que nunca é importante que todo mundo que esteja nos vendo e ouvindo pense, quando estiver comendo, assim, de onde vem, quem produz esse alimento, porque é isso que nos dá saúde, né? Então, acho que esses debates, inclusive sobre o PL, são uma forma de nos fazer pensar tanto sobre a importância desse trabalho essencial, que é o trabalho da agricultura familiar, quanto a importância da produção, do acesso à segurança alimentar, à garantia de uma soberania alimentar, de um acesso à comida de verdade, como o Conselho de Segurança Alimentar nos clama a debater, né? E, infelizmente, nesse processo da pandemia, o que a gente tem visto, inclusive, é um aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, de enlatados, de comida feita pelas indústrias, né? Que passou por uma série de processos de insumos químicos externos, de agrotóxicos. Então, realmente é muito desafiador, mas eu acho que é um momento muito propício para debater a importância de alimentos sem agrotóxicos, sem transgênicos, que sejam alimentos, inclusive, que beneficiem e que sejam produzidos com o respeito à agricultura familiar, aos homens e mulheres do campo, com respeito à vida de quem produz esses alimentos. Então, a gente, inclusive, na Articulação Nacional de Agroecologia, nós mulheres temos um lema que dizemos: sem feminismo não há agroecologia, porque é importante dizer que o alimento não pode, né, a gente não quer que tenha veneno, a gente não quer comer agrotóxico, a gente não quer alimentos com transgênicos, mas também a gente não quer alimentos que sejam pautados na exploração e na violência, por exemplo, contra as mulheres. Então, é dessa agroecologia que a gente está falando, e é esse chamado que a gente faz a toda a população que olhe para o que está comendo e valorize tanto quem produz esse alimento de verdade, quanto quem apoia essa agricultura familiar, né? Acho que a gente está aí prestes à eleição chegar, e acho que é um chamado, inclusive, para ver como é que esses deputados, essas deputadas, como é que senadores e senadoras vão votar no apoio a esse PL, para entender quem a gente precisa votar também, que a gente consiga realmente pensar e votar em quem apoia a agricultura familiar, quem apoia a agroecologia no Brasil. Essa é a Sara Luiza Moreira, do Grupo de Trabalho de Mulheres, também do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, e ela também é militante da Marcha Mundial das Mulheres. Sara, muito obrigada pela participação, boa noite para você, um beijo, até uma próxima.